Olá, esse é mais um vídeo aí tratando do concurso da Transpetro. Ele fala do modelo da nota de corte que a gente já usou. A gente já fez um vídeo aqui mostrando os cargos de engenharias, né? E agora a gente vai mostrar os demais cargos de nível superior. A gente dividiu porque existe um perfil muito distinto entre os concursos de os candidatos ou as provas para engenharia e para os demais cargos. Primeiro que engenharia normalmente tem para todos os polos, então a gente observou que tem muito mais pontos, né, para fazer as médias e tal, né? Mas vamos lá, né? Meu nome é Henry Fiorenza e esse é o canal Petrofoco. Bom, como é que vai ser essa apresentação? A gente dividiu em grupos de cargos, já falei isso, né? A gente estimou com base nas notas dos aprovados, tanto para as vagas quanto para o cadastro de reserva do último concurso. Né? E a gente incluiu estimativas para PCDs e PPPs, né? Que seriam para pessoas com deficiência e para negros, pardos, né? Enfim. Né? Que estão na classificação que a Petrobras agora está chamando de CN, que é candidatos negros, mas também tem PPP, que é pessoa preta ou parda. Né? Pode haver alterações por vários motivos. Primeiro, pode aumentar a concorrência, né? De um concurso para o outro pode surgir uma demanda maior por uma formação. Então, isso aí pode ter mais vagas, dando uma diluída, ou pode ser o contrário, pode ser que tenha poucas vagas, né? Ou mais gente procure concorrencialmente. Mas a gente conseguiu fazer uma função que depende da concorrência. Então, a gente, né, consegue aproximar independente da concorrência, a gente tem uma função para isso. Né? Os cargos não oferecidos, tipo assim, pode acontecer de alguns cargos que a gente está falando aqui não serem oferecidos, né? Então, né, é um erro que pode ter aqui na nossa estimativa. Outros polos, né, polos novos ou que não venham a ser oferecidos, por exemplo, teve tantas vagas para o Rio, para Vitória, para São Paulo, para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul. Mas talvez agora não tenha vaga para Vitória, para o Espírito Santo, mas tenha para, sei lá, para Bahia e Pernambuco, por exemplo. Né? Então, né, a gente está falando aqui de algumas, está conjecturando aqui, eventualmente nem tudo que a gente está analisando aqui vai acontecer. Né? E também pode acontecer mudança no formato da prova, seja um número maior de questões, seja provas, por exemplo, que faz de manhã e de tarde, sendo que de manhã é conhecimentos básicos, de tarde conhecimentos específicos, isso aí já aconteceu. Enfim, coisas desse tipo pode acontecer que a gente não tem como prever, né? Então, algum erro a gente pode cometer aqui, ok? O último concurso, para isso a gente normalizou as notas, ou seja, a gente deixou em termos de percentual de acertos, porque antes era o seguinte, né? A gente já teve, por exemplo, provas com 120 questões, com 80 questões, né? Então, quer dizer, como é que eu vou comparar uma prova de 80 questões com uma de 120? Né? Eu tenho que normalizar isso. Então, eu dividi pelo valor total, então vai ter uma proporção de acertos, ou seja, o cara que fez 80 em 100 é 80%. Né? O cara que fez 75 em 90 vai ser 75 sobre 90 em porcentagem. Né? A gente também não está contando a contribuição das questões anuladas. Porém, para Transpetro, né, a banca vai ser a Sesgran Rio, e a Sesgran Rio tipicamente ela anula poucas questões. É uma ou duas no máximo, e a maioria das provas não tem questões anuladas. Tá? Observou-se que a principal influência é a concorrência. Isso a gente viu de forma bem notória tanto na Sesgran Rio quanto na Sebrasp, né? Só que a gente está incluindo as notas diferentes por polos. Por quê? Né? Porque a gente percebe que tem uma pequena diferença, né? Mas ela a gente não chegou a. Na verdade, a gente botou tudo no mesmo bolo, porque, por exemplo, tinha Polo Macaé, Polo Rio de Janeiro, Polo Porto Alegre, Polo, sei lá, Salvador, né? Para alguns cargos, né, o Rio de Janeiro sobressaiu em relação aos demais, para outros a Bahia sobre os demais, para outros o São Paulo sobre os demais. Então a gente não conseguiu ver um polo que ele se destaca dos demais em todos os aspectos. Então a gente botou tudo compondo a mesma média, tá? Os diferentes cargos foram considerados separadamente, ou seja, a gente considerou o cargo, né? Por quê? Porque a prova, né, a gente entendeu o seguinte: tem provas que são mais fáceis, então as notas são melhores, ou
uma combinação entre a prova ser mais fácil e os candidatos serem mais bem preparados, né? E aí, então a gente percebeu, isso aqui já é uma melhoria em relação à primeira estimativa que a gente fez, que foi aquela da Petrobras, onde a gente pegou os dados da Cisgran Rio, aí tentou aplicar um multiplicador lá para chegar num valor estimado, como se a banca sendo da Sebrasp, né? E a gente cometeu alguns erros. Aqui a gente entende que vai errar menos, né? E um grande volume de dados, principalmente devido aos diferentes polos, né, permitiram uma boa aproximação. Vocês vão ver isso aqui mais para frente. Bom, então a gente está falando do nível superior, né, e a gente dividiu em 3 lotes, tá? Então vamos chamar de primeiro lote, né, são 5 primeiros cursos de 13 cargos para os quais se concorria, né? A gente dividiu em 3 só para não ficar muito tumultuado aqui essas curvas. E perceba o seguinte, aqui a gente pegou os cargos de administrador, advogado, analista de logística, parte de comércio e suprimento, e analista de logística, parte de transporte marítimo. Também analista de sistemas e infraestrutura. Tá? A gente percebeu, né, que a concorrência, pelo menos para o nível superior, ela é menor do que nas provas da Petrobras, que esse valor aqui de candidatos por vaga chega a 4 mil. Chega a 4 mil, por exemplo. E aqui a gente, no máximo que teve é 1.200. Teve no outro gráfico aqui, a escala vai até 900, porque, né, e perceba que aqui só esse cargo aqui, que é o de advogado, né, se destacou com essa concorrência toda. Não que tenha tantos advogados concorrendo, sim que talvez tenha poucas vagas. Né? E a gente tem aqui, por exemplo, essa posição aqui mais concorrida, por exemplo, provavelmente não, certamente é a ampla concorrência dentro das vagas. Então a gente pegou ampla concorrência dentro das vagas, ampla concorrência, cadastro reserva, cotas, né, dentro das vagas, cadastro reserva e PCDs. Né? Normalmente, né, um pacote completo, vamos dizer assim, ele vem com 6 pontos. Né? Que é justamente, e ele vai decrescendo. Por que para cadastro reserva é menor concorrência do que para as vagas? Porque aqui tem, sei lá, X mil pessoas concorrendo a 10 vagas e aqui as mesmas X mil pessoas, né, nesse caso aqui, né, concorrendo a não X vagas, sim 3X vagas, por exemplo, ou 5X vagas, que seria tipo assim, seria o número de vagas multiplicado, seria a proporção do cadastro de reserva sobre o número de vagas, ou seja, se é 3 vezes, 4 vezes, né, mais vagas no cadastro de reserva do que para contratação imediata, né? Então, apesar de que contratação imediata na verdade não é contratação imediata de fato, né? Eles vão contratar, né, dali alguns meses, porque o processo pode variar de 2 a 6 meses, né? Enfim, então, por favor, não tem muita pressa de serem chamados, né? Porque, né, para vocês não se frustrarem. Passou e depois não chamam e tal. Então, né, aguardem que serão chamados dentro das vagas e alguns do cadastro de reserva. Bom, mas vamos lá. Então, e com isso a gente pegou e a gente percebeu que quando está menos concorrido aqui, né, essa nota de corte é menor. Então, a gente consegue plotar uma curva, né, e essa curva tem um ajuste muito bom. Na ordem aqui de 95%, 90%, 99%. 96% essa amarelinha aqui, né, que é o de transporte marítimo, por exemplo, que é de advogado e tal. E aqui 79% é essa outra aqui, que é a de analista de sistemas e infraestrutura, 79%. Ou seja, tem um ponto aqui que foge bastante, esse aqui dá quase em cima, mas tem 2 aqui que estão meio fora. Né? É que, tipo assim, o algoritmo aqui busca a melhor curva que ajusta esses pontos. Né? E a melhor curva, dada uma função, né, é essa, né, que deu esse coeficiente de determinação aqui, né, um desvio aqui, né, que dá para dizer que é um desvio médio, talvez, de 79%. Desculpa, o desvio seria 1 menos isso, né, então seria 21% de desvio em relação, né, porque se desse redondinho assim, casasse em todos os pontos, seria 100% ou 1. Né, aqui está no caso 79%. Né, porque essa aqui foi a melhor curva. Mas não teria uma outra curva que ele começa aqui depois. Sim, mas aí eu não teria uma função, né, bem definida, né, entre exponencial, potência, logarítmica, polinomial, né, e linear. Né, não tem nenhuma. Poderia fazer uma combinação dessas? Poderia. Né, mas também não quer dizer muita coisa, porque se tu fizer uma combinação, tu até pode encaixar esses pontos na tua curva. Mas se tu fizer um outro concurso, né, esses pontos eles vão estar de um outro jeito
que ele vai estar mais próximo dessa curva aqui, né? Porque essa curva aqui ela meio que obedece uma lei, né? Então, esse aqui especificamente não obedeceu essa lei tal e qual, né? Talvez no próximo concurso ele fique mais parecido e algum desses outros cargos fique um pouco diferente, mas enfim. Mas vocês perceberam que, tipo assim, todas as curvas eu usei a mesma regra, né? A mesma aproximação, o mesmo tipo de curva, e todas elas chegaram muito próximas, na ordem de 90% a 99%, ok? Vamos para o próximo aqui. Aqui um segundo lote que eu peguei, as próximas 5 formações, e mais 3 que vão ficar para o terceiro lote. Aqui eu peguei analista de sistemas, processo de negócio, analista de sistemas SAP, analista financeiro, contador e economista. Então, todos, 99, 86, 92, 93. O único aqui mais diferenciado aqui foi analista de sistemas SAP, que deu 63% de correlação aqui, né? Percebo que esse ponto aqui está meio afastado, parece ser um ponto fora da curva, pode ser porque tinha muito pouca vaga nesse caso aqui, apesar de que a concorrência não estava tão grande e tal, tu vê que foi uma média baixa. A nota de corte foi um pouquinho mais, em torno de 64%. Né, 64, então, né, numa prova, lembrando, uma prova que não tem aquela que é uma errada numa certa, então as médias aqui costumam ser mais altas, né, mas aqui quer dizer o seguinte: se eu for concorrer para o cargo de analista de sistemas processo de negócio, que é essa curva aqui, essa curva azulzinha mais escura aqui, né, e lá tiverem 350 candidatos por vaga, porque eu vi lá dentro quando sair a concorrência, né, o número de candidatos por vaga, e deu 350, eu vou aqui, vai dar mais ou menos 83, 84% a nota de corte, por exemplo, dentro das vagas. E do cadastro reserva? Bom, se forem o cadastro reserva 2 vezes o número de vagas, vai ser metade de 350, vamos dizer, 175. Então vai cair para cá. 175 vai estar mais ou menos por aqui, né? Então de 84 que estava aqui, né, vai cair a nota de corte para o cadastro reserva em torno de 76, por exemplo, 77. Então a gente vai conseguir ver por essa curva, tá? E finalmente são para os cargos de enfermeiro, médico e jornalista, né? Jornalista aqui um bom ajuste, olha como os pontos estão quase em cima da curva, 97%, né? Médico 91% e enfermeiro 60%, porque também teve tu vê que aqui tá até ele busca um ponto intermediário, mas por exemplo teve um caso aqui, por exemplo, né, talvez para a cota, né, que eventualmente tinha um número menor, por exemplo um PCD que tenha passado com uma nota bem melhor, né, numa concorrência bem menor, né, nada impede que um PCD, por exemplo, passe dentro da ampla concorrência, né? Então tem pessoas cotistas que acabam concorrendo com menos gente, menos pessoas, né? Menor concorrência, e terminam com uma nota mais alta, né? Então o que acontece? Ele pode acontecer essas distorções aí, né? De gerar uma distorção um pouco maior, né? Um desvio um pouco maior, né? E um ajuste menos alinhado aqui com a função, né? Enfim. E finalmente, aí eu peguei um resumo geral, aqui eu peguei todas as curvas e plotei, né? Fica uma confusão aqui de pontos coloridos e tal, mas deu para pegar aqui em três setores aqui, 3 níveis aqui, né? Uma parte superior, uma intermediária e uma inferior, ou seja, notas mais altas, provas com notas intermediárias e notas um pouco menores, né? Que aqui eu, tipo assim, separei, né, depois de ter feito a análise, né? A gente viu, por exemplo, que essas que para as vagas as notas ficam acima de 90% é para analista financeiro e economista, né? Não são cargos muito concorridos, não chega a 300 por vaga, né? Para a concorrência, não chega a 50 por vaga para as cotas ou para o cadastro reserva, né? Então, percebam como elas se comportam bem. Olha como as linhas estão quase paralelas aqui, algumas são bem paralelas mesmo. Olha essa aqui mais comprida com essa aqui de cima, né? Então, tu vê que elas chegam a quase 1.200 de concorrência e não chega a 90%, né, a média, a nota de corte, né? Então, esses aqui são os cargos de administrador, advogado, analista de logística, transporte marítimo, analista de sistemas, processo de negócio e jornalista. E finalmente, esses aqui que as notas ficam abaixo de 80, mas podem chegar a pouco mais de 60 aqui para a nota de corte,
são as demais, né? Analista de sistemas de infraestrutura, analista de logística, comércio e suprimento, analista de sistemas SAP, contador, enfermeiro e médico, né? O que é isso? Vocês, por exemplo, eu poderia, com a minha formação, eu poderia fazer para administrador e para analista de logística, por exemplo, né? E eu estou em dúvida entre os dois. Poxa, façam 2 simulados, vê como é que tu vai nesse simulado aqui. Esse simulado aqui eu fiz 70 e no outro eu fiz 80. Mas o outro, para passar tu precisa de 85, esse aqui para passar tu precisa de, sei lá, 65, por exemplo. Né? Então, isso aí vai te ajudar, quer dizer, fazer o simulado vai te ajudar a dizer o quão mais longe tu tá do teu objetivo. É aquela história, né? Por exemplo, eu posso... tipo assim, é que nem eu vou me tornar um atleta, então eu quero saber se eu vou correr 100 metros ou 400 metros. Né? 100 metros eu corro em 15 segundos e 400 metros eu corro em 1 minuto. Né? Talvez os meus 15 segundos esteja muito longe. Né? Então não é problema tu fazer em mais tempo, né? Ou tirar uma nota pior para um determinado cargo. Né? O importante é comparar com a nota que tu precisa. Então, por exemplo, às vezes eu faço em menos tempo 100 metros, mas eu estou muito mais longe do primeiro colocado do que, por exemplo, que faz em 12 segundos, por exemplo, do que um cara que faz em 58 segundos 400 metros. E eu faço em 60, por exemplo. Né? Enfim. E só para comparar, eu fiz essa correlação aqui entre o coeficiente de determinação e o número de pontos da amostragem para os cargos de engenheiro. Percebam aqui que o número de pontos para eles é maior, assim, chega a 20 e poucos pontos, e aqui chega de 3 a 7 pontos. Por quê? Porque engenheiros tinham mais polos. Por exemplo, engenheiro mecânico tinha no Rio, São Paulo, e cada um tinha nota de corte para vaga e para cadastro de reserva e ainda para as cotas. Então tinha muitos pontos, eram pontos que se multiplicavam. Né? Então, se eu tenho 3 locais, eu tenho cadastro de reserva e vagas, 2. Eu tenho ampla concorrência, cota 1 e cota 2, que é PCD e PPP. Então, são 2 vezes 3, já são 6 pontos que eu tenho por polo. Se eu tenho 2 polos, já são 12. Se eu tenho 3 polos, são 18, e assim vai. Né? E aqui, como esses cargos, né, mas que não são de engenharia, eles são mais específicos. Teve bastante administrador para Rio de Janeiro, teve mais contadores para Porto Alegre, teve mais advogados para São Paulo, né? Então são menos pontos, né? E percebam que aí tem uma coisa interessante. Quando tem poucos pontos, às vezes fica mais fácil tu ajustar. Por exemplo, eu quero ajustar esse ponto, esse ponto e esse ponto. Né? Se eu botar uma parábola para ajustar aqui, ele vai ajustar quase que perfeito. Quer dizer, ele tem como ajustar perfeitamente, fazer uma parábola que passe por aqui e por aqui. Né? Ou que passe por aqui, né? Claro, eu não botei uma parábola, senão ia ser perfeito, mas a parábola ela faz volta, né? Ela faz curva, né? Então, e não faz sentido, né? Não faz sentido aproximar de uma parábola, porque daqui a pouco, quanto maior a concorrência, daqui a pouco, mesmo que ele esteja crescendo, se aproximar de uma parábola, à medida que aumentar e usar aquela função, ele lá na frente, com uma concorrência absurda, lá ele vai começar a diminuir, coisa que não faz o menor sentido, né? Então, mas por exemplo, vamos supor o seguinte, eu estou ajustando esse ponto e esse ponto. Então eu vou conseguir uma linha, às vezes uma linha reta ajusta bem esses 3 pontos. Né? Então tem situações, por exemplo, em que 3 pontos conseguem um coeficiente de correlação, ou seja, um número reduzido de pontos consegue um bom coeficiente de correlação. Enquanto que às vezes esses 3 pontos estão tão desalinhados, né, que dão um coeficiente ruim. Eu queria ver dessa forma aqui para ver se tinha uma tendência, e eu vi que não tem tendência. Porque às vezes tu tem grande número de pontos e baixa correlação, grande número de pontos e alta correlação, pequeno número de pontos e grande correlação, pequeno número de pontos e baixa correlação. Então, na verdade, e a correlação nunca é muito pobre. A pior que a gente conseguiu é um pouquinho menos de 50%, né, que é para um dos caras de engenharia, né, aqui são as engenharias em azul, né, e as demais formações em vermelho. E é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Aqui são os próximos vídeos que eu pretendo mostrar. Não vou ler de novo esse slide, que já tem na outra apresentação. Muito obrigado e até a próxima.